A gente tem se dedicado a falar aqui bastante sobre a questão das chuvas, do pós-chuvas, dos pós-enchentes, e sempre com um olhar muito voltado para a população, a questão da saúde, a questão de quem ainda está com água, de quem está com terra, com bueiros entupidos. A gente fala muito nisso. A Rádio Guaíba está muito preocupada com a situação de todas essas regiões da cidade, que tem classe média, que tem classe alta, que tem classe baixa. Mas a gente vai falar de um assunto um pouquinho à parte, mas que ele também envolve as pessoas, porque ele é importante para o atendimento da população, que é a questão da tecnologia, que foi atingida também. Nós tivemos aí uma série de empresas de tecnologia, de data centers, de redes de internet, sistemas de energia que foram afetados aqui no Rio Grande do Sul. E por isso nós estamos na linha com o Ricardo Dastes, que é sócio e CTO da Escuna, que é um especialista em tecnologia para nos falar desses impactos e inclusive do aumento da possibilidade de riscos de ataques cibernéticos. É isso, Ricardo Dastes. Boa tarde, seja bem-vindo à Conexão Guaíba. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da Guaíba. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. Prazer é nosso. Sim, é isso. Na verdade, infelizmente, além de tudo que já aconteceu, a questão das enchentes e de todo o calamitoso mês de maio aqui que atravessamos no Rio Grande do Sul tende também a se demonstrar como um risco cibernético no cenário de tecnologia, talvez um pouco mais à frente. Pois é, e como é que isso acontece? A água, ela precarizou, né, e deixou uma série de data centers aí, alguns destruídos, outros semi-destruídos. Teve muita gente, muita empresa que teve o setor de TI totalmente alagado. E isso deixa precário o sistema todo para que haja vulnerabilidade vindo de fora, é isso? Desses ataques? Exato. Os ambientes de tecnologia, eles são muito complexos, né? Tanto do ponto de vista de infraestrutura, de sistemas operacionais, bancos de dados, aplicações, arquiteturas de nuvem. Então, imagine tudo isso sendo refeito às pressas, do dia para a noite, muitas vezes literalmente, com N outras questões de infraestrutura básica, como energia, geradores, links de internet, telefonia, etc., tendo que tudo voltar a funcionar, muitas vezes em caráter de mutirão, todas as pessoas, obviamente, profissionais, dando o melhor de si, e daí vale aquela máxima, né? A pressa, ela é inimiga da perfeição. Então, se no dia a dia, em condições normais de temperatura e pressão, muitas vulnerabilidades, muitas brechas, muitas fragilidades já são encontradas em sistemas, em ambientes de tecnologia, de forma que atores maliciosos, né, os vulgo hackers, crackers, tirem proveito disso, quem dirá nessa situação pós-enchente, onde talvez peças importantes em termos de configuração, em termos de segurança de sistemas, possam ter sido deixadas para trás, possam ter sido esquecidas, de novo, por uma questão de prioridade, por uma questão de sobrevivência do próprio negócio e retomada da operação. Uma questão financeira mesmo, né, Ricardo? Daqui a pouco não tem condições de investir, não tem condições de reinvestir nesse momento para reconstruir, tem outras prioridades, pagar salário das pessoas. Mas o nosso dever aqui é alertar. É possível uma nova onda de ataques cibernéticos contra empresas gaúchas? Deixa eu fazer uma comparação com 2020, 2021, com o momento ali da pandemia. Naquele momento também houve uma grande onda de ataques cibernéticos, porque houve um movimento ali por volta de março de 2020 das pessoas, os funcionários, colaboradores, usuários de uma forma geral, saindo às pressas do escritório, indo trabalhar de suas casas, enfim, né, todo mundo passou por isso, e muitas empresas não estavam preparadas. E daí aconteceu o que a gente chamou na época de aumento da superfície de ataques, aumento da exposição, porque as pessoas passaram a trabalhar das suas casas, de equipamentos pessoais, redes domésticas, sistemas que não eram abertos externamente, tiveram que ser abertos externamente, conexões remotas, VPNs, etc. Agora, pensando no cenário presente, né, maio, junho de 2024, isso também aconteceu, as pessoas, né, também tiveram que, muitas perderam as casas, inclusive, né, trabalhar da forma que foi possível e quando possível. Talvez as empresas estivessem um pouco melhor
preparadas, afinal de contas a questão do remoto, do híbrido, veio para ficar em muitas organizações, só que além deste problema do lado dos usuários, de quem acessa, de quem usa, dos colaboradores, dos profissionais, dos servidores públicos, foi afetado algo que não havia sido afetado na época da pandemia, que foram os centros de computação, os data centers, as unidades de tecnologia. Então, pensemos que o desafio foi talvez duplo nesse novo momento. Além de tudo aquilo que já havia acontecido lá atrás, há cerca de 3 anos, agora aconteceu numa ordem redobrada, afetando tanto a origem de onde se encontra o dado, quanto, né, as próprias pessoas, por situações diversas, pessoais e situações terríveis. Então, a soma desses fatores, infelizmente, gera uma previsão não muito otimista aí no cenário futuro. Pois é, e aí o que que é preciso? Claro, tu vais me responder, é preciso investir em segurança, em cibersegurança. Mas assim, se não há orçamento nesse momento, há alguma indicação, uma orientação para as empresas nesse momento fazerem o mínimo para começar um processo de bloqueio, né, de escudo aí para essas situações, esses ataques que podem acontecer? Sem dúvida. Eu daria aqui, de uma forma simplificada, talvez 3 dicas macro. A primeira delas, uma outra máxima, que também é falada há bastante tempo, que é o básico bem feito. A gente passou a utilizar uma expressão na área de tecnologia, na área de segurança cibernética, de alguns anos para cá, que é a segurança higiênica. Se pensarmos na pirâmide de Maslow, ali, aquelas coisas mais básicas, em termos de credenciais de acesso, senhas administrativas, aquelas principais vulnerabilidades, conexões de aplicações com bancos de dados. Então, nessa reconstrução, talvez não deixar para trás o básico, por mais que esteja funcionando. A segunda questão, muitas empresas acabaram adotando às pressas migrações para o ambiente de nuvem, as que não haviam feito ainda, ou que não haviam feito ainda na sua totalidade. Então, uma atenção nesses ambientes, porque do ponto de vista de implantação e de estabelecimento de segurança, existem algumas diferenças importantes dos ambientes tradicionais, até porque, dependendo da modalidade do serviço de nuvem que a empresa vier a contratar, as camadas de segurança que são contempladas, elas vão até um certo limite, às vezes do sistema operacional, não necessariamente da aplicação. Então, o contratante ele tem que tomar cuidado para entender até onde de fato ele está seguro na hora que ele movimentou os dados e as aplicações para a nuvem, porque o contexto tecnológico ele é bastante diferente. E a terceira dica, quando nós não temos muitos recursos em termos de segurança, de bloqueio, muitas vezes o que nos resta é a monitoração, né? Quando não temos, sei lá, grandes portões eletrônicos, cercas elétricas, né, grandes blindagens, etc., o que nós fazemos é colocar câmeras, né, ter alguém vigiando, ter alguém podendo verificar o que está acontecendo, quem está passando, quem está entrando, quem está saindo. Então, talvez essa questão de monitorar, de verificar o que está sendo acessado, qual o perfil do tráfego, ele é de acordo com o esperado, existe alguma anomalia, existe algum caso suspeito. Então, monitorar, se possível, de uma forma contínua, se possível, de uma forma 24/7, algo que nós chamamos aqui na Escuna de SOC, na verdade o mercado chama de Centros de Operações de Segurança ou Cyber Defense Center, né? Algo que a gente tem aqui na prática também, serviços que prestamos aí para vários clientes que inclusive, né, também passaram por situações bastante complexas aí de 5, 6 semanas para cá. Muito bem, nós estamos conversando com o Ricardo Dastes, aqui no Conexão Guaíba, sócio e CTO da Escuna. CTO é o executivo técnico, né, ao mais alto nível da empresa, né, e que é um especialista em segurança cibernética, e nós estamos conversando aqui, dando dicas para as empresas que perderam muito. Empresas e também o poder público, né, Ricardo, porque nós tivemos aí a Procergs, por exemplo, inundada, teve que ser desligada e nós ficamos sem PVA, ficamos sem Detran, ficamos sem nota fiscal gaúcha, né, para ver como às vezes a tecnologia ela se torna tão vulnerável, né,
por aquilo que, claro, foi um evento meteorológico extremamente fora da curva, mas ela também está sob o risco de sair do ar e prejudicar uma série de cidadãos que precisam desses serviços, né? Sem dúvida alguma, nós acompanhamos aqui as notícias de todos esses órgãos e alguns atos de heroísmo, inclusive dos próprios profissionais e servidores Exato. públicos, acredito que estão de parabéns aí, porque o que precisava ser feito durante aqueles dias, várias situações de geradores, de canoas, de bote de mergulhadores, foi realmente impressionante a situação. Exatamente. E os ataques cibernéticos, eles podem ser leves, eles podem ser moderados, eles podem ser graves. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho assim, o que que é um ataque, o que que uma empresa pode sofrer, o que que ela tem em risco se acontecer um ataque cibernético? O que que ela perde? De uma forma, talvez, se formos uma grande simplificação, hoje falamos de dois tipos de riscos em termos de consequências, de impactos de ataques cibernéticos. Um deles é a parada da operação, chamado também de sequestro de ambiente ou sequestro de dados, que tem um nome, né, técnico em inglês de ransomware, né, ransom de resgate, que seria um grupo de atacantes, de atores maliciosos, se apoderando do ambiente. Normalmente isso envolve técnicas de criptografia para que os servidores, o banco de dados, os sistemas, eles não possam ser acessados, e para que o ambiente seja devolvido aos seus proprietários, são exigidos resgates, né, normalmente através de criptomoedas, etc., para que não haja rastreabilidade. É algo que se tornou, infelizmente, bastante comum nesses últimos anos. E existe um segundo grande impacto, que é o impacto do vazamento de dados, de informações confidenciais da própria organização, que sejam de cunho estratégico, de cunho de crescimento, de direcionamento de negócio, ou que também envolva dados de pessoas físicas, pessoas naturais, dados que são hoje protegidos à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive envolvendo multas e multas pesadas quando acontecem incidentes dessa natureza. E às vezes, de forma mais perversa ainda, os dois ataques eles são conciliados, porque o grupo atacante, quando bem sucedido, ele pode sequestrar o ambiente e, além disso, durante todo o processo de extorsão, ele pode ameaçar que, além de eu não devolver para você, eu posso estar vazando os seus dados para o mercado. Puxa vida, é complicado. Essas pessoas são hackers profissionais que querem ganhar dinheiro com esses crimes digitais, né, Ricardo? Sem dúvida, esse mercado ele é, infelizmente, mais profissionalizado do que nós imaginamos. Existe, inclusive, uma cadeia de operação, onde existem os grupos, que são os grupos que engenham o ataque e fazem toda a interlocução com a empresa atacada, exigindo resgate, pagamento, etc. Estão meio na linha de frente, se é que daria para falarmos assim, e existem os grupos que são os que executam as técnicas em si. Então, é quase como se fosse uma operação terceira, sabe, dentro da operação dos atacantes, sim, onde existe uma taxa de sucesso, onde você recebe 20%, 30%, eu recebo uma fatia maior, se formos bem-sucedidos, se conseguirmos, né, obter o resgate alvo da extorsão que foi realizada e assim por diante. É uma organização criminosa, né? Muito bem organizada, muito bem estruturada e, infelizmente, muito ativa no mundo inteiro, né, Ricardo? Exatamente, até porque hoje, né, os meios, eles se tornaram ou híbridos ou muitas vezes digitais em sua totalidade, né, assim como o próprio numerário que existe, né, a própria moeda, hoje praticamente ela quase que inexiste no mundo físico. Então, aqueles casos que nós víamos tanto há poucos anos atrás de explosão de caixa eletrônico, de ATM, são cada vez mais raros, porque o criminoso vai se interessar em se expor fisicamente, trocar tiros com a polícia, se ele pode fazer isso do conforto da sua casa, atrás de uma tela, num outro trabalhando país, de qualquer lugar do mundo. Imagina, né? É uma situação... Trabalhando, né? Trabalhando entre aspas. Trabalhando entre aspas. Infelizmente, e a gente tem... Por isso que é uma dificuldade muito grande, né? De
de hoje de entender que a polícia consiga prender. De vez em quando consegue, pega uma quadrilha, pega gente ali, pega gente aqui, crimes digitais e tal, mais um pouco é mais pornografia, pedofilia do que exatamente esse tipo de ataque cibernético. Porque eles estão espalhados pelo mundo, estão escondidos, com IPs escondidos, né, com redes clandestinas. Infelizmente, essa parte tecnológica é muito bem desenvolvida, e aí a polícia tem muita dificuldade em pegá-los, né, em capturá-los. Mas a polícia também tem se desenvolvido, as forças policiais de uma forma geral, delegacias especializadas em crimes cibernéticos já, então existe um preparo, mas é claro que talvez a quantidade de atacantes, né, versus quem está do lado da defesa, da proteção, acaba tornando essa luta, essa batalha um pouco injusta, mas... Claro. O mal, ele se multiplica muito rapidamente, né, e se espalha muito rapidamente. O Ricardo Dastes, sócio e CTO da Escuna, falando sobre a segurança contra ataques cibernéticos neste pós-enchente. Muito obrigado pela entrevista, Ricardo. Uma boa tarde e bom trabalho. Muito obrigado, Renato. Uma boa tarde para ti e para todos os ouvintes do Conexão Guaíba. Vamos ficar ligados aí, portanto, as empresas que têm as suas áreas de TI, né? E aquela tanto faz a pequena, a média, a grande empresa, ela precisa se restabelecer e precisa também mandar aumentar a sua segurança, né, cibernética e tecnológica. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso Conexão Guaíba, já voltamos com os destaques finais. Aqui em FM 101.3, aplicativos de rádio, live do YouTube, do Facebook. Já voltamos, eu espero vocês.